Bem-vindos ao Chá Espessado. Estamos em mais uma quinta-feira, 9 horas da noite, aqui no nosso Chá Espessado, para falar hoje de um assunto que é babado. Porque às vezes a gente vai encontrar um paciente pouco responsivo e a gente não consegue se comunicar com ele, né? E a primeira coisa de quando a gente vai encontrar um caso assim meio complexo, que o paciente não se comunica, ou que a gente acha que o paciente não entende nada do que a gente fala, mas também a gente não tem como provar isso, né? É a compreensão, tá? Eu sei que a gente fica muito ansioso para ver se o paciente fala alguma coisa, ou se ele pisca, se ele aperta a nossa mão, alguma coisa de expressão, mas o mais importante é saber o que ele entende, porque através do nível de compreensão é que a gente vai começar uma comunicação. A partir do que ele entende é que a gente vai exercer uma comunicação com ele e também passar isso para a equipe e para a família, certo? Então eu vou te dar 3 dicas de como olhar como que o paciente está compreendendo, tá bom? A primeira coisa é se ele está compreendendo. A gente tem várias formas de compreensão, né? A gente tem a mímica facial, você está entendendo a sua mímica facial, você está entendendo os seus gestos, você está entendendo o que você fala, a parte oral, você está entendendo o que você escreve, você está entendendo objetos, né? Por exemplo, se ele pega um objeto e entende o que aquilo significa, se ele vê uma foto e entende quem é aquela pessoa, o que é aquilo, se ele consegue ler alguma coisa escrita e entender o que é, ver uma letra aí representada, o que significa. Então tudo isso é muito complexo e tudo isso é compreensão. 3 coisas muito importantes são, por exemplo, você começar de objetos do quarto, coisas que são funcionais para aquele paciente, né? Ele tá lá acamado, super não responsivo, né, o que parece, mas ele precisa de coisas importantes para ele, como por exemplo ir ao banheiro, dizer que tá com frio, com dor, enfim. Então essas coisas são as mais urgentes. Você vai pegar os objetos mais urgentes para esse paciente. Então, por exemplo, o controle remoto da cama, o celular, quando ele precisa falar com alguém, coisas que representem importantes ações e mostrar para ele, para ver se ele sabe usar. Sim, por quê? Porque às vezes o paciente perde a compreensão do significado dos objetos. E isso acontece mesmo, por isso a gente precisa testar. Então não é incomum, por exemplo, você oferecer um controle remoto para o paciente e ele morder. Então pega os objetos do quarto que você entende que ele vai usar mais, por exemplo, um cobertor, né? Ou às vezes, ele nem tá comendo ainda, mas só para eu saber se ele tá por dentro do que tá rolando no quarto, um copo, a própria escova de dentes, né? Os objetos de higiene pessoal fazem muito sentido do paciente começar a ele mesmo se cuidar, entendê-lo como uma pessoa que pode se pentear, que pode escovar os próprios dentes. Então, objetos concretos. Você vai oferecer o objeto concreto e ver o que o paciente faz com aquilo. Mas o paciente precisa de modelo para entender por que você está oferecendo um objeto para ele. Então, você pega um objeto qualquer, você pode pegar um celular, mandar uma mensagem, falar alô e ele tá vendo. Aí você pega, por exemplo, um pente, penteia seu cabelo, pega um espelho, olha no espelho, e aí você faz com ele. Você dá um copo na mão dele e vê se ele manuseia, se ele põe na boca. Você pode dar uma escova de dentes, ver se ele pega e tenta usar. Enfim, você vai estimulá-lo a fazer o mesmo que você fez, é sempre por modelo. Então essa é uma avaliação que você não fala muito, porque se o paciente não estiver entendendo o que você diz, você não confunde ele, não deixa ele mais chateado, porque ele vai ficar ouvindo um monte de som que ele não entende, vai querer às vezes dar uma de simpático sem estar entendendo e vai te confundir também na avaliação. Então, objetos concretos é a primeira dica que eu dou, tá? A segunda dica são fotos de familiares. Porque se o paciente se comunica por figuras, às vezes você não precisa mostrar os objetos para ver o que ele quer. Então, por exemplo, se o senhor quer comer bife ou frango, você não precisa levar o bife e levar o frango para ele escolher. Você pode mostrar as fotos do bife e do frango mais para frente e melhorar essa comunicação com a família e com a equipe. Então, mostrar foto da família, mostrar foto dele mesmo, para ver se ele se reconhece, para ver se ele reconhece quem é. Essa aqui é sua mãe, esse aqui é seu tio. Esse aqui, é esse ou esse? E ele tentar mostrar essa pessoa que está aqui presente, se é essa ou essa, ou pegar o copo que ele acabou de mexer, manuseou bem, aí você coloca 2 figuras, a figura de um copo e a figura de um garfo, por exemplo. Você pode usar os nossos cartões semânticos para fazer isso. Aliás, vou deixar aqui o WhatsApp para quem quiser ter acesso aos nossos materiais, que são muito legais. Chama o Carlinhos lá que ele mostra para vocês, porque são materiais que dão
essa oportunidade de você fazer uma bela de uma avaliação do paciente pouco responsivo, tá bom? Essa é uma segunda opção, você oferecer figuras, fotos, coisas muito parecidas com a realidade para que ele deixe de ficar nessa coisa do concreto para se comunicar. Então, objetos concretos é a primeira dica e a segunda dica é você oferecer fotos, figuras, imagens. A terceira coisa é você testar se ele entende os seus gestos. Então, por exemplo, o fato de você se aproximar com a mão assim, para qualquer pessoa do nosso convívio brasileiro, né? O aperto de mão é muito comum. Então, você se aproximar com a mão pode gerar uma resposta se o paciente entendeu e se ele tem condições motoras para isso. Quando o paciente não entende, você se aproximar com a mão e ele ter condições motoras para isso, mas não responder, pode dar pra gente a entender que ele não entende esse gesto. Ou quando você faz positivo, negativo, sorrir, o paciente não entende, você logo vai perceber que é difícil para ele diferenciar quando você está sendo assertivo, quando você está negando, quando você está fazendo uma pergunta, pelas expressões mímicas. E isso é importante para a sua avaliação. Então, avaliar até que nível o paciente está dentro da compreensão depende dos objetos, das imagens e dos gestos. Experimenta aí, depois me conta. Coloca nos comentários se você já tentou usar essas 3 dicas para avaliar seus pacientes pouco responsivos. E coloca também o que você quer que eu fale na semana que vem. Dá um like se você gostou do vídeo e a gente se vê no próximo Chá Espessado.